Igreja pode sentar, e a graça e a paz de Cristo seja convosco. Amém? Que Deus abençoe você que está aqui no templo, que Deus abençoe você que está na sua casa, no seu lar, ou acompanhando do seu trabalho, este culto, que você possa estar inteiramente na presença do Senhor, deixando que o Espírito Santo ministre ao seu coração, o seu recado nesta manhã. O que é louvar? Eu acho que eu vou fazer uma pergunta anterior ainda. O que a gente vem fazer na igreja? Ou mais, qual é o propósito da nossa vida? É louvar. Amém. Agora, o que é louvar? Quando realmente louvamos a Deus? Qual a fonte dos nossos louvores? Qual então o propósito do louvor? São perguntas que a gente precisa fazer, né? Já que o propósito da vida é louvar e glorificar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar nesse momento mais uma vez. Querido Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por a semana que tivemos, pela Tua proteção, ó Deus, pelo cuidado, o Senhor proveu os nossos alimentos, proveu as nossas, satisfez as nossas necessidades emocionais, espirituais, materiais. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Obrigado, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Senhor, agora estamos começando mais uma semana e temos certeza que esse Deus que Tu és tão maravilhoso, que cuidou tão bem de nós essa semana, há de cuidar nesta semana que estamos entrando. Por isso, Senhor, toda glória e todo louvor ao Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, abençoa aqueles nossos irmãos que estão nos seus lares. Enquanto estamos, Senhor, na Tua presença, estende a Tua mão de amor e de poder para restaurar, para curar, para fazer o milagre que cada vida precisa, Deus. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Salmo 40 nos responde a essas perguntas, né, que fizemos sobre o louvor, o que é louvar. Salmo 40, de 1 a 3. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Meus amados e queridos irmãos, é importante a gente entender que é só sabendo quem é Deus, e a partir do momento que a gente sabe quem é Deus, é que nasce o verdadeiro louvor. É importante a gente saber, então, entender isso. Olha o que o salmista diz: ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de perdição, firmou os meus passos. Então, Davi estava vivendo um momento desesperador na vida dele. Estava realmente numa situação que ninguém poderia ajudá-lo a não ser Deus. E ele diz que então estava nessa situação e clamou a Deus, e Deus tirou ele desse poço de perdição, de sujeira que ele se encontrava, dessa situação de desespero que ele estava vivendo, e estabeleceu a vida dele, estabeleceu os passos dele na rocha. E a gente sabe que a rocha é Jesus Cristo. Podemos cantar, mas não podemos adorar a Deus se não o conhecermos. Se não tivermos experiências com este Deus a quem dizemos adorar e louvar. Então é importante a gente entender isso. A gente pode cantar sim, mas não podemos adorar a Deus se não o conhecemos de verdade. Quando as pessoas sabem quem Deus é e o que Deus faz, as pessoas vão até Ele e o adoram de verdade. Somente quando as pessoas conhecem a Deus, sabem quem Deus é, o que Deus faz, elas realmente vão a Deus e o adoram.
É sabendo quem Deus é que nasce o louvor. O louvor deve vir de Deus. Olha o que o salmista diz: pôs em minha boca louvor ao Senhor. Ele pôs nos meus lábios um novo cântico, diz o salmista. Ele pôs em meus lábios um novo cântico. O louvor deve vir de Deus para nós. Nós vivemos muito a geração Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente pega daqui, põe para lá e faz exatamente igual. Mas o verdadeiro louvor deve vir do alto. E nós não podemos esquecer disso. Ele pôs nos meus lábios um novo cântico. Deus mesmo que colocou o louvor, o cântico, nos lábios de Davi. E Davi era um grande músico, a gente sabe disso. As escolhas devem ser fruto das minhas experiências com Deus. Eu fiquei contente quando Adriano associou aqui aquilo que ele sentiu durante a semana com a música que ele falou aqui, que no passeio dele pôde ver as grandezas de Deus e agora canta as grandezas de Deus. É isso que deve acontecer na nossa vida. Nós devemos cantar o que o próprio Senhor tem colocado em nosso coração. Por isso que lá em Marcos 3,14, diz que o Senhor, Jesus, designou 12 pessoas que seriam os apóstolos, né, dele depois, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Vejam bem, a pregação é importante, sim, sem dúvida nenhuma, mas Jesus primeiro chamou os 12, escolheu, designou para estarem com ele, na presença dele, bebendo dele, aprendendo dele, imitando ele, vendo o que ele fazia, para depois os enviar a pregar. Por que isso acontece? Porque se nós não tivermos essa intimidade, não andarmos com o Senhor, o pregador vai apenas discursar. Não há mensagem, não há pregação se não vir do Senhor. E para vir do Senhor nós precisamos estar com Ele. E assim louvor, não há louvor se nós não estarmos durante a semana com o Senhor, na presença do Senhor. Nós estaremos cantando, mas não estaremos louvando, porque o louvor tem que ser resultado do nosso andar com o Senhor, resultado das nossas experiências com o Senhor. A gente vê que esse salmo é resultado da experiência que Davi tem com Deus. Deus coloca isso na vida dele, nos lábios dele, então esse louvor. Então, como é importante a gente entender isto. Como é importante que responsabilidade, todos nós que exercemos um dom, temos, não é só o pregador, não é só o músico, professor de escola dominical, enfim, todo que exerce um ministério, ele só vai conseguir fazê-lo efetivamente se ele andar com Deus, se ele conhecer a Deus. Tem que vir de Deus, então, para ele. E para isso, então, para vir de Deus, ele tem que estar com Deus. O louvor deve ser para Deus. Olha o que ele diz: e ele pôs dos meus lábios um novo cântico. E depois ele diz, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, o verdadeiro louvor, ele vem de Deus e volta para Deus. Um hino de louvor para o nosso Deus. Que coisa fantástica esse salmo aqui. Deve vir então de Deus e voltar para Deus. A palavra louvor vem do hebraico, que significa elogiar. Elogiar. Louvar significa elogiar. Ok, mas elogiar a quem? Elogiar o homem, as suas obras,
os seus talentos, elogiar a sua denominação, elogiar a quem? Elogiar o nosso ego? Não, não é nada disso. Elogiar o nosso Deus. Glorificar o nosso Deus. Louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus, como disse Lewis. Louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. E eu só vou me encantar com a beleza do caráter de Deus quando eu gastar tempo. Não é gastar tempo, investir tempo na presença do Senhor. Eu só vou me encantar com a beleza do caráter do Senhor quando eu separo tempo para orar e para estudar a palavra do Senhor. À medida que eu vou andando na presença desse Deus, eu fico cada vez mais encantado com Ele. Em vez de desanimar com o tempo, cada vez eu fico mais forte, mais firme. Em vez de murmurar, eu vou ter cânticos de louvor em meus lábios e em meu coração. O louvor consiste em elogiar a Deus, em exaltá-lo e mostrar seus atributos através das canções ou mesmo através da nossa vida apenas. Isso é louvor, elogiar a Deus, elogiar ao Senhor, exaltá-lo, engrandecê-lo, fazer conhecidos seus atributos, fazer conhecidas suas grandezas. Quando eu faço isso, eu estou louvando ao Senhor. Mais do que louvando, eu estou adorando ao Senhor. Estou sendo um verdadeiro adorador. O louvor, também como a gente vê no versículo 3 aqui, nos mostra bem claro. E diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O louvor deve levar os incrédulos a verem a grandeza de Deus. O salmista disse, muitos verão estas coisas. Qual as coisas? Estas coisas que tu fazes nas nossas vidas, Senhor. Isso vai ficar público, eu vou cantar estas coisas, para que as pessoas vejam, Senhor, a tua grandeza, não as minhas habilidades, não o meu talento, não a minha performance, mas que vejam a tua grandeza, Senhor. E vendo a tua grandeza, temam a ti, Pai. Temam ao Senhor. Levem o Senhor em consideração. Coloquem o Senhor na vida deles como prioridade. E eu quero, Senhor. E aqui diz, e confiarão no Senhor. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do louvor, porque as pessoas vejam a grandeza de Deus. Que temam ao Senhor, confiem nele, confiem nesse Deus. Então, que responsabilidade nós temos? Aquilo que eu canto pode impactar as pessoas, e deve impactar as pessoas, levando-as a confiarem em Deus. Então, não é eu canto porque eu gosto dessa música, porque eu gosto daquela, né? Não é porque é dos anos 60, ou dos anos 80, ou dos anos 20 do nosso século, é porque o Senhor tem posto no meu coração. Porque eu tenho andado com o Senhor, e o Senhor tem colocado essas verdades, essa grandeza no meu coração. E eu canto para que Ele seja engrandecido. E eu canto para que as pessoas que o ouvem se prostrem aos pés de Jesus e se tornem confiantes nele, verdadeiros adoradores também, que nem eu, que nem nós. É profundo, né? Mas é gostoso. É gostoso quando a gente sabe que não apenas cantou. Quando chega o final de um culto, ou no nosso viver, a gente não apenas cantou,
ou não apenas viveu, ou não apenas pregou, ou não apenas ensinou, mas que a gente conseguiu cumprir o propósito do verdadeiro louvor. Elogiar ao Senhor, louvar a Ele pelas suas grandezas, levarem as pessoas a conhecerem o nosso Deus, a confiarem nele e também o adorarem, em espírito e verdade. Que Deus nos abençoe. Nós temos uma equipe de louvor muito capacitada, sem dúvida nenhuma. E essa equipe entendendo cada vez mais isso aqui, e se colocando aos pés de Jesus, com certeza, grandes coisas o Senhor fará. Que Deus nos abençoe. E que não só, como eu coloquei aqui, a nossa vida deve ser uma adoração plena, permanente. Ah, pastor, mas eu não sei tocar, não sei, mas você sabe outra coisa? Faça para a glória de Deus, né? Tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus seja exaltado pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos exaltar, é para isso que nós existimos. Vamos nos esconder atrás da cruz de Cristo e deixar que Cristo apareça. Como disse João Batista, convém que eu diminua e que Ele cresça. Que Deus nos abençoe, que a glória do Senhor resplandeça em nossas faces quando estamos louvando ao Senhor e adorando. Amém, amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé e estar adorando a Deus com esse hino que diz: Jesus me transformou. Glórias a Deus. Glórias a Deus, eu tive essa oportunidade de ser transformada. Eu creio que muitos de vocês também. E aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, que estejam pedindo, porque Jesus transforma. Aí, em meio em todas as tempestades, as tribulações, você terá paz. Já me achava sem vigor.
Queridos, cumprindo então o decreto governamental, estamos seguindo todos os protocolos ali indicado e queremos dizer que teremos o culto logo mais à noite com 25% da capacidade então do templo. Então, se você deseja participar, você que está aqui no templo, que está na sua casa, dê o seu nome no meu WhatsApp particular e então nós estaremos analisando e vendo também quem vai poder participar esse domingo, quem vai ficar para outro, se precisar fazer escala, até porque precisamos deixar uma margem para algum visitante que normalmente também vem, né? Mas então, se você está desejoso, dê o seu nome, né? E depois a gente vai ver, o resto a gente vê depois. Queridos, depois que eu terminar a bênção aqui final, o pessoal do louvor estará encerrando aqui com os acordes aqui, continuando esse hino, mas eu desejo que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, que você possa aproveitar esse dia. A melhor forma de aproveitar é na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente você e sua casa, agora e sempre. Amém. Amém. Cristo me amou. Sim.